Então quero estar convidando os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em João, capítulo 6. Nós vamos ver os versículos, de 16 a 21. É bem interessante a gente olhar para os textos bíblicos dos evangelhos e entender que os evangelhos eles funcionam de forma correlata. Como que funciona isso? Alguns textos, algumas histórias que são escritas lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, são histórias semelhantes, Algumas são inclusive a mesma história sendo relatada de formas diferentes e com pontos diferentes sobre a mesma história. Então seria como, se a gente vai contar uma história de algo que aconteceu, e várias pessoas viram isso, cada pessoa vai relatar de uma forma diferente, ou mais ou menos como a gente assiste às vezes as notícias, ou lê notícia. Então cada meio de comunicação vai relatar a mesma notícia de formas diferentes, com intenções diferentes, e é mais ou menos assim que os evangelhos são escritos. Quando a gente vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João, cada autor ali tem uma intenção diferente, ele tem um público diferente, e ele vai trazer informações que são relevantes para aquele seu público, para aquele a quem ele está contando a história. Então, às vezes a gente faz isso, Quando a gente vai contar a história para uma criança, a gente fala de um jeito uma história. Se a gente vai contar para um adulto, para um idoso, a gente vai contar de formas diferentes a mesma história. E os evangelhos, então, eles acontecem dessa forma. Existem 3 evangelhos que são mais semelhantes, eles chamam de evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, os 3 primeiros, eles são mais semelhantes entre si. E o evangelho de João, então, ele é bastante diferente, mas algumas histórias são as mesmas. E essa história de hoje, a gente vai ver lá em João, e ela é narrada tanto em Mateus quanto em Marcos. Lucas não conta dessa história, mas João conta também. Então, em 3 lugares, depois a gente vai abrir lá em Mateus também, mas a gente vai ver primeiro em João. Eu gosto muito desse texto, ele é muito interessante para mim, que quando eu era criança, esse foi o primeiro estudo bíblico que eu fui desafiado a fazer, foi nesse texto, como é que foi que aconteceu. Meus pais faziam um cultinho lá em casa, com as crianças, e aí meus irmãos, às vezes eles davam para nós preparar o estudo. Então, quando eu tinha uns 6, 7 anos, eu lembro que meus pais pediram então para eu preparar um estudo, e eu tinha que inventar um tema sobre o que eu vou falar. E aí meu irmão veio e me ensinou como que se prepara um estudo. A gente pega, na época tinha a chave bíblica, acho que hoje nem se usa mais isso, mas a chave bíblica é tipo como se fosse quase um dicionário, onde você procura o termo, você procura a palavra, e daí vai ter todos os textos bíblicos que falam sobre aquela palavra, Então tem Jesus lá, então todos os textos bíblicos que falam sobre Jesus. Então essa é uma chave bíblica. Ele me deu uma dessa e disse, procura uma palavra que tu acha interessante sobre o que tu quer fazer teu estudo, e olha os textos bíblicos que falam sobre esse assunto. E aí eu fiquei folhando aquela chave bíblica horas e horas. Eu acho que eu li toda a chave bíblica, todos os termos que estavam lá, e eu fui não achava nada interessante para fazer o estudo. Eu preciso de algo. E aí eu cheguei lá na palavra fantasma. Daí aqui está um estudo interessante, e isso é um assunto interessante para fazer. E aí esse texto, Jesus está andando sobre as águas, e os discípulos, não nesse de João, mas lá em Mateus, eles vão falar, parece que é um fantasma. Eles acharam que Jesus era um fantasma. Eu achei isso muito interessante quando eu era criança. Depois eu desanimei, porque não era um fantasma. Qualquer graça uma criança de 7 anos. Se não tem fantasma na história, não tem graça. Mas esse texto, claro, ele não fala sobre fantasma, mas ele fala sobre medo, sobre os discípulos terem ficado com medo. Mas para a gente entender bem, vamos entender qual que é o contexto, o que estava acontecendo ali. Então, logo antes do que a gente vai ver, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães e peixes, em João 6 ainda. Ele tinha feito isso e ele despediu o pessoal. Ele tinha acabado ali de alimentar talvez umas 20 mil pessoas, e ele despediu o pessoal, e o pessoal queria ficar em torno de Jesus. Na verdade, o Evangelho de João, inclusive, fala isso, acho que é no versículo logo antes, no 6,15, fala que eles queriam fazer dele um rei à força. Estão tudo de arrebatá-lo para proclamarem rei. Então Jesus saiu porque eles queriam fazer ele rei à força. Já pensou que coisa estranha? Seria muito mais estranho, porque não tinha monarquia nessa época em Israel. Seria como hoje, alguém tentar fazer alguém rei à força, A nação não está preparada para um rei,
a pessoa não quer ser rei, e aí o povo vai fazer ele à força. É uma coisa muito estranha para acontecer. Então Jesus sai para o monte, depois fala que ele vai orar, né, nesse monte, e só que ele manda os discípulos para o mar, ele manda eles para o mar para eles irem adiante e já irem fazendo algo lá. Olha o que está lá no versículo 16. Ao anoitecer, os seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus não tinha ido até onde eles estavam. Então eles estavam atravessando o mar de barco, e para a gente entender um pouquinho, eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas sobre aquela região, bem por cima aqui algumas. Isso aqui, claro, não é uma foto, é um desenho do que seria Cafarnaum nessa época. Cafarnaum é especial de certo modo, porque é uma cidade à beira-mar, e foi a cidade que Jesus e seus discípulos usavam como base, basicamente, para as coisas que eles faziam. A gente sabe que Jesus não tinha casa, mas é entendido que Pedro era dessa cidade, Pedro era de Cafarnaum, e André e Tiago eram de uma cidade muito próxima dali, também uma cidade próxima do mar, e né, todos eles eram os pescadores, eles eram pescadores, né? Então Cafarnaum, inclusive Mateus 4 fala que tinha vista para o mar, né? Agora, essa é uma cidade, muitas cidades da Bíblia, os pesquisadores não sabem onde é exatamente, porque tem, né, toda distância histórica e geográfica, a geografia muda, né? Tem mar às vezes que avança para dentro da cidade, destrói a cidade, acaba com a cidade. Tem às vezes, né, o contrário, sei lá, terremoto, um monte de coisa que acontece e some, as cidades somem às vezes. Mas Cafarnaum é uma cidade que eles sabem onde é que está. E tem aqui as ruínas do que era Cafarnaum na época. Isso aí foi sendo desenterrado e eles foram descobrindo então várias casinhas aqui ao redor, são casas, né? Isso aqui foi virou um templo religioso, essa parte aqui um pouco mais destruída. Isso aqui, claro, é bem posterior, é num tempo bem depois. E é bem interessante, aqui tem um negócio que parece um disco voador que pousou ali, tá? Isso aqui é uma igreja mais recente que eles fizeram, então os católicos fizeram ali um centro de peregrinação. Isso aqui é tipo, sei lá, a prefeitura da cidade que fizeram. Então, ali tem todo um centro hoje de, claro, tanto de peregrinação, mas também de turismo, né? O pessoal vai para tal da Terra Santa, então, fazer turismo, e esse é um dos principais lugares para você ir visitar, que é Cafarnaum. Eu já fui para lá algumas vezes pelo Google, tá? Se você quiser, um dia eu te levo lá também. É muito legal uma viagem para aquela região. E interessantemente especial isso aqui, que é onde eles dizem que possivelmente era a casa de Pedro. Eles não têm nenhuma comprovação real que realmente talvez seja a casa de Pedro, mas é o que alguém decidiu lá que ia chamar de casa de Pedro. Alguns chamam de casa da sogra de Pedro. Pode ser, pode não ser, mas provavelmente que não seja. E como é que eles determinaram isso, né? Lá no tempo medieval, na época das cruzadas, aconteceu que a Terra Santa, toda aquela região estava na mão dos árabes, e os europeus queriam conquistar a Terra Santa. Então eles mandaram as tais das cruzadas, que eram né, guerreiros. Teve várias cruzadas, né? Teve até uma cruzada que mandaram crianças, né? As ideias de jirico, assim, da época. E eles enviavam, assim, principalmente exércitos, né? Que iam lá conquistar a Terra Santa. E aí o que eles prometiam? Eles prometiam, a própria igreja medieval, a igreja católica da época, prometia que eles podiam então ficar com os lugares conforme eles iam conquistando. Então ia lá um general e eles diziam, se tu conquistar lá a cidade onde é Cafarnaum, tu pode ficar com a casa de Pedro. Ele, onde é que é a casa de Pedro? Tal lugar, tal. Né? Indicava lá e pronto, agora é a casa de Pedro. E aí entrou para a história que ali é a casa de Pedro. Tem um negócio também que é interessante ressaltar, que a igreja católica da época, o que eles diziam que era, se tornava realidade porque eles diziam que era. Então, o que o Papa determinasse se tornava a casa de Pedro. Então, por exemplo, ali não é a casa de Pedro, mas se o Papa da época falou, aí se tornou a casa de Pedro. Então, umas coisas meio loucas, né, para a nossa realidade, mas se determinou que ali seria a casa de Pedro. Então eles construíam
igrejas medievais. Então existe uma igreja medieval que foi construída por cima, que é tipo um octógono, assim, octágono. Ela é octagonal. Isso aqui foi no século V, uma igreja bizantina, que foi construída então em cima da onde era a casa de Pedro. Então eles chegavam nesse lugar e eles construíam uma igreja em cima. Lá Jesus nasceu, eles iam lá e construíam uma igreja em cima. Lá Jesus, sei lá, curou o paralítico, daí tem a igreja lá. Então hoje tem essas igrejas nessa região, né? São igrejas, algumas bizantinas, depende muito da época. Então aqui tinha uma igreja bizantina e para não destruir, então eles construíram por cima, tá vendo que tem uma estrutura por cima, é aquele disco voador ali, foi construído por cima para não acabar com a parte ali arqueológica, né, da época. Ao contrário então do que fizeram durante uma época, hoje já não constroem mais destruindo. Esse disco voador aí é dos anos 90, construído uns 30 e poucos anos atrás. Isso aqui é antes deles terem construído o disco voador. Então é como encontrar essa igreja bizantina aí do quinto século. Aqui é uma visão de fora, então, de como é que é lá, e tem ali as casinhas por fora ali. Para a gente entender então um pouquinho onde é que fica isso, tá? Se tu pegar aqui é Israel atual, né? Esse trecho aqui. Aqui é o Mar da Galileia e Rio Jordão. Então Cafarnaum está mais ou menos aqui, e o lugar onde tinha sido a multiplicação dos pães é mais ou menos aqui assim. Então eles iam pegar um barquinho, iam sair daqui para cá. Jesus, inclusive, em João não fala isso, mas lá em Mateus e em Marcos fala que Jesus mandou os discípulos. Ele próprio enviou os discípulos para fazer essa travessia. Ele mandou que os discípulos fossem. Aqui eu peguei um mapa mais atual do Google para a gente entender um pouquinho melhor. Galileia é a região, né? Tá aqui o nosso Mar da Galileia. Ele é um mar pequeno, na verdade. Ele tem só alguns quilômetros de circunferência, né? Então é algo, na verdade, bastante pequeno. Esse aqui é o Mar Mediterrâneo, que também não é um mar muito grande, mas aqui no mapa, então, ele parece gigantesco, né? Então é interessante. Cafarnaum era uma cidade importante, inclusive porque tinha uma estrada, né, que descia da Europa e da Ásia, né, seriam em cima, para chegar até a África. Então você tinha uma passagem, uma estrada importante. Então é uma cidade que acabou tendo uma certa relevância por causa da sua localização geográfica. E então eles iam fazer, uma coisa que é interessante também, é a distância aqui que a gente tem, né, de Jerusalém, que é aqui embaixo, até aqui, até Cafarnaum. Então isso dá uns 100 e poucos quilômetros, 120, 130 quilômetros eu cheguei a calcular aqui. E a gente olha capítulo 5 de João para o capítulo 6, capítulo 5, Jesus ele fez a cura em Betesda, que é aquela cura do paralítico. E no capítulo 6, então eles estavam a 130 quilômetros Então entre o capítulo 5 e 6, a gente, quando olha às vezes para os evangelhos, a gente olha, né, de forma corrida, como se tivesse acontecido numa semana só. Né? Mas na verdade tem um bom tempo aqui, né? Então 130 quilômetros aqui em linha reta, eu calculei o que seria aqui, seria de Novo Hamburgo até o Itaimbezinho. Então, né, quase fronteira lá com Santa Catarina. Então você pensa, fazer esse trecho aí a pé não é brincadeira, né? Então tem tempo aí que essas coisas foram acontecendo, então existe um tempo entre uma coisa ou outra. Então eles foram fazer uma travessia noturna no mar, e aqui é como é a travessia noturna do mar, tá? Desse jeito, você não vê nada, né? Ainda mais naquela época, não tinha luz praticamente nenhuma. Então eles iam fazer essa travessia aí de noite. O que acontecia? Versículo 18: soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, né, Jesus não estava com eles, eles remaram esse período todo para dentro do mar lá, e Jesus, né, tinha impelido eles, mesmo talvez eles cansados depois dessa história toda da multiplicação dos pães, né, eles tiveram que distribuir os pães para 20 mil pessoas. Não sei quantos aqui já foram num estádio de futebol assim, meio lotado, né, 20 mil pessoas. Você consegue ter noção do que é 20 mil pessoas? É gente, tá? É gente. O estádio do 15 aqui cabe o quê? 15 mil pessoas? Não cabe tanto? 5 mil? Então dá 4 estádios lotados do 15. O estádio de Novo Hamburgo acho que deve dar uns 15 mil. Não sei se hoje dá. Mas é um povo assim, para você distribuir comida para todo mundo. E ainda depois fala que eles passaram recolhendo, né? Mais trabalho.
Então, provavelmente eles estavam cansados depois disso tudo, então eles iam agora remar esse trecho. E Jesus certamente, isso talvez é interessante a gente pontuar aqui, Jesus certamente enviou eles para a tempestade, né? Jesus sabia das coisas, a gente vê que Jesus sabia a intenção do povo, que era fazer ele rei, então ele sai para orar no monte, e ele manda os discípulos para dentro da tempestade. E às vezes a nossa vida é um pouco assim, Jesus nos envia para dentro da tempestade, às vezes, né, e muito frequentemente, a gente quer tentar desviar das tempestades, evitar completamente ao máximo, e a gente faz às vezes planejamento, e a gente planeja coisas para evitar a tempestade, ou, né, faz grandes planejamentos. Eu sei que, eu admito, eu não sou um grande planejador, mas alguns talvez aqui são, e às vezes, né, nós somos surpreendidos com tempestades, e essa é uma verdade na vida, né? As tempestades vêm, tempestades virão. Às vezes nós somos responsáveis pelas tempestades das nossas vidas, coisas que acontecem, às vezes uma má administração do que nós temos, do nosso dinheiro, do nosso tempo, às vezes uma má conduta, um proceder errado que a gente tem. Nós somos responsáveis às vezes pelas tempestades de nossas vidas, às vezes um agir pecaminoso constante, né? Aquela história, a pessoa que sempre passa o sinal vermelho, né? Um dia pode acontecer um acidente, né? E aí a pessoa foi às vezes responsável, e às vezes as coisas simplesmente acontecem com nós, né? Às vezes não é a nossa má conduta, às vezes, né, a má conduta de outras pessoas erram, outras pessoas pecam contra nós, inclusive, doenças vêm, né? Coisas simplesmente acontecem, conflitos às vezes acontecem, da qual nós não somos responsáveis. E aqui, né, os discípulos foram impelidos, eles foram enviados, inclusive, por Jesus para dentro da tempestade. Jesus tinha objetivos para com eles. E quando a gente está no meio da tempestade, a gente às vezes não quer pensar que Jesus, que o próprio Deus, tem objetivos para nós no meio da tempestade. A gente simplesmente quer se livrar da tempestade, e a última coisa que a gente pensa é em Deus, né? A gente só pensa, como que eu vou sair daqui? O que acontece lá então? Eles ficaram aterrorizados. Ficaram aterrorizados. Por quê? Porque eles viram Jesus se aproximando do barco. Interessante que não é só a tempestade que deixa eles aterrorizados. Eles ficam aterrorizados, eles ficam com medo do próprio Jesus. Claro, eles não estão reconhecendo logo Jesus. Mateus vai dizer que eles, inclusive, pensam que ele é um fantasma, mas Jesus diz o que no versículo 20? Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Interessante essa questão do não tenham medo, que Jesus está dizendo para eles: olha, eu sei que vocês estão na tempestade, eu sei que tem problemas, eu sei que vocês não estão nem me reconhecendo quem eu sou, mas vocês não precisam ter medo. E o fato, essa ideia de não tenham medo, é uma das ordens que a gente tem com maior frequência na Bíblia. Dentre todas as ordens que você pode pegar na Bíblia, essa, não tenha medo, ou seja corajoso, é o que mais se repete em toda a Bíblia, né? E obviamente, né, esse não tenham medo, é porque talvez o maior problema da humanidade seja esse. Nós temos medo. Frequentemente nós fazemos coisas por medo, nós deixamos de fazer coisas por medo, nós tomamos decisões muitas vezes baseados no medo. Abre lá comigo em Mateus 14, a gente mantém um dedo em João 6, ali, porque a gente vai voltar aqui, mas Mateus 14 é uma parte correlata, né, do que aconteceu ali. Olha o 22, né, Jesus tinha compelido, logo a seguir, Mateus 14, 22, logo a seguir, compeliu os discípulos, ou seja, enviou eles a embarcar e ir adiante dele, né? Eles deviam ir na frente, mas olha um pouco mais adiante no versículo 26, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, ficaram com medo e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, ou seja, completamente, né, imersos de medo, eles gritaram. Aí você pensa, né, um grupo de 12 homens, quando que você vê 12 homens reunidos gritando? É raro isso, né?
É muito raro isso. Você tem que estar com muito medo. Esses 12 caras tinham que estar com muito medo. E eles acabaram, né, fazendo coisas e deixando de fazer coisas por medo. E frequentemente, né, nós fazemos ou deixamos de fazer coisas baseados em medo. Eu participo de um grupo, tem um grupo de segurança, que é um grupo de WhatsApp da vizinhança lá do bairro. E ali a gente vê alguns procederes das pessoas que fazem, né, procederes com medo, as pessoas procedem com medo. Mas esses dias me chamou a atenção. Aquele dia que o Trump lá anunciou que ia ter um remédio que curava o coronavírus, né, quando foi a tal da cloroquina, né? Aí alguém mandou no grupo, o grupo teoricamente é só para coisa de segurança, né? Então alguém mandou no grupo que descobriram um remédio que cura, e aí as pessoas já começaram a perguntar, e várias pessoas falaram, não, vou na farmácia já, e aí ele acabou nas farmácias, ninguém mais encontrou o remédio na farmácia, proibiram de vender, né? Tudo isso, as pessoas não estavam doentes, né? A gente sabe que tem, sei lá, teve 100 casos até agora em Novo Hamburgo, nem isso. As pessoas não estavam doentes, as pessoas não precisavam do remédio, mas saíram para ir comprar remédio por causa de medo, inclusive, né? Quem tomava o remédio teve falta do remédio. E de fato, né, qualquer coisa que anunciasse, né, se alguém dissesse, o minâncora cura coronavírus, né, ia acabar a minâncora das farmácias. Se alguém anunciasse, não, é quick de morango, cura, mas tem que ser de morango, né, ia acabar o quick de morango no supermercado, porque as pessoas têm medo. Eles dizem que na época da gripe espanhola, né, uns 100 anos atrás teve essa tal da gripe espanhola, os médicos não sabiam mais o que receitar e eles receitaram canja de galinha com limão. E acabou que começou a faltar galinha. Então, diz que o mercado público de Porto Alegre virou um galinheiro gigante, né? Tudo isso porque as pessoas têm medo. As pessoas têm medo. Nós temos medo. E quando nós tomamos decisões motivadas por medo, nós tomamos más decisões. Que nem a gente tem falado, né? Você tem toda a liberdade de não vir à igreja, por exemplo, inclusive durante essa pandemia e tal. Você tem liberdade para isso, mas se você toma as suas decisões baseadas somente em medo, você frequentemente vai tomar más decisões. Então não é o medo que deve nos guiar, nós não somos guiados pelo medo. Inclusive o cristão, muito pelo contrário, ele tem toda a liberdade de não viver sob o medo. E o motivo principal de poder largar o medo, Jesus anuncia aqui. Ele está conosco. E não necessariamente o vento vai passar, não necessariamente as tempestades vão passar, mas o simples fato de Jesus estar conosco, ele pode nos livrar de todo o medo. Jesus diz, sou eu, não tenham medo. Quando Jesus está com os discípulos, e a partir do momento que Jesus está com os discípulos, não há mais necessidade de medo. Tanto é que o que vai acontecer agora é bem interessante com Pedro, né? Pedro demonstra a sua falta de medo nesse momento. Olha aqui que Pedro vai fazer no versículo 28, Mateus 14, 28. É interessante que João não relata esse pedaço, que é o do Pedro quando anda sobre as águas, né? E eu fico pensando, por que João, se eu tivesse no lugar de João, eu ia escrever, porque a parte mais legal do texto aqui é essa. Mas João, por motivo ou outro, ele decide não colocar essa parte. Ele talvez tenha coisas mais importantes e o fato, né, o que ele queria relatar não inclui isso. Mas Mateus fala, e ele diz o seguinte, Mateus 14, 28, respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. Deixa eu ir contigo. Aí Jesus 29, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então é interessante que Pedro, a gente às vezes olha para esse episódio e pensa, nossa, Pedro é um cara de pouca fé, né? Mas ele foi o cara que, dentre os 12, ele teve a fé de sair do barco.
Então, se tu está numa tempestade, dentro de um barco, só tem um lugar pior, que é fora do barco. E ele toma essa decisão, ele, por fé em Jesus, ele decide então andar junto com Jesus sobre a água. Então, dos 12, ele é o que tem mais fé nesse momento. E é interessante esse relato, porque ele explica algo, ele ilustra algo muito importante para nós. Enquanto Pedro está andando sobre as águas e olhando para Jesus, está indo bem. E ele, com muito mais facilidade, anda em fé e dá os seus passos com fé, mas diz ali, quando ele para de olhar para Jesus, versículo 30, né? Quando ele repara no que está ao redor, reparando no vento, reparando na força das águas, o que ele faz? Começa a submergir. E é assim que nós andamos muitas vezes. Muitas vezes a gente está andando em fé e a coisa está indo bem e tal, e a gente começa a olhar para as circunstâncias, começa a olhar para as coisas que estão ao nosso redor, e talvez você começa a olhar a notícia lá na Globo e pensa, o coronavírus vai me matar, e eu tenho condições pré-existentes, eu tenho talvez problema cardíaco, eu tenho asma, eu vou morrer desse negócio. E eu olho para Jesus e penso, não, tá tudo bem, Jesus cuida de mim. E aí eu olho de novo, não, mas e aí disseram esses dias que coceira nos olhos, eu tive coceira nos olhos, não, eu vou morrer desse negócio. Eu olho para Jesus, e volta e tudo bem. E essa é a forma que Pedro anda aqui, a diferença entre olhar para Jesus e olhar para as circunstâncias. E toda vez que a gente ficar firme olhando as circunstâncias, vai ser desesperador. Nós vamos ter problemas e nós vamos ter medo, porque as circunstâncias geralmente não são positivas. As circunstâncias são o que vai nos fazer afundar, e se nós tivermos medo, se nós olharmos só para as circunstâncias, nós vamos afundar na nossa fé. E a grande questão é que o que os discípulos fazem, eles colocam Jesus na sua vida. E como que a gente faz isso? Como que nós colocamos Jesus na nossa vida? Uma das coisas é ter tempo com Jesus, leia a sua Bíblia, gaste tempo com isso, gaste tempo em oração, gaste tempo em adoração, adore a Deus, tanto em igreja quanto individualmente. Muitas vezes a gente quer que as coisas mudem, mas a gente não quer mudar o nosso proceder, a gente continua vivendo da mesma forma e a gente quer que as coisas mudem na nossa vida. Mas as coisas muitas vezes não vão mudar enquanto a gente não colocar Jesus no barco. Versículo 21, olha lá o que ele diz. Então se animaram a recebê-lo no barco. Eles se animaram no fato de que Jesus poderia estar com eles. E Jesus, nesse ponto aqui, talvez ele não tinha nem acalmado ainda a tempestade, mas o simples fato de ter Jesus com eles no barco os animaram. Eles se animaram e logo chegaram então à praia para a qual eles se dirigiam. E com Jesus no barco, esse é o grande fato para a gente entender aqui. Com Jesus no barco, tudo vai bem. A pergunta é se Jesus tem estado no nosso barco. Ou será que muitas vezes a gente está se guiando pelas tempestades da vida, pelas coisas que estão acontecendo, sem considerar Jesus, sem trazer Jesus para junto de nós? Vamos orar por isso? Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, queremos colocar a cada dia o Senhor na nossa vida. E todo dia, Senhor, ao acordar, já reconhecer e orar para o Senhor e colocar o Senhor ao nosso lado, junto da nossa família, junto dos nossos filhos, junto das pessoas que estão ao nosso redor e junto de nós mesmos, Senhor. Nos ajude, Senhor, a ser essa pessoa que estende a mão para o Senhor e coloca o Senhor para dentro do nosso barco, para que a gente possa andar, Senhor, pelas dificuldades da vida, Senhor. Guiados não pelas circunstâncias, não pelos nossos conhecimentos. Aqui os discípulos tinham grande conhecimento em navegação, mas mesmo assim eles precisavam do Senhor. E da mesma forma, Senhor, muitas vezes a gente acha que sabe viver a vida, acha que tudo está sob nosso controle, podemos controlar todas as situações, e quanto mais longe a gente vai, mais a gente acha que não precisa do Senhor. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes nós não colocamos o Senhor no nosso dia a dia.
nós não colocamos o Senhor para dentro do nosso barco. E guiamos e andamos para lá e para cá sem reconhecer o Senhor nos nossos caminhos. Que a gente aprenda, Senhor, a colocar o Senhor, a fazer coisas que incluem o Senhor no nosso dia a dia. Seja ler um versículo, seja orar sozinho ou com pessoas ao nosso redor, louvar, adorar o Senhor, sozinho ou com pessoas, e que o Senhor possa ser sempre o guia da nossa vida. E que andar para lá e para cá, Senhor, possa ser sempre acompanhado do Senhor. É isso que nós te pedimos aqui nessa manhã, em nome de Jesus, amém.